Bom, vamos falar sobre o ETF de Ethereum e quando eu acho que ele vai ser aprovado. Para quem está lá no grupo e no canal aqui há mais tempo, sabe que uma das apostas para Bull Run do final do ano e do ano que vem é o Ethereum, justamente também pela probabilidade de aprovação de um ETF, mas principalmente porque o Ethereum está fazendo o dever de casa e resolvendo muitos problemas que há tempo atrás muita gente achava que ele não seria capaz de resolver, como a própria questão da escalabilidade, né? E a gente vê que o TVL dele está crescendo cada vez mais, né? E tem um valor muito grande que está na rede do Ethereum. Não vou entrar aqui na comparação entre Proof of Work e Proof of Stake, tá? Mas o Ethereum está adquirindo sim uma das características do Bitcoin que é muito interessante, que é o fato dele se tornar antifrágil, né? No decorrer do tempo e decorrer do uso dele. O que a gente percebe é que através da L2 dele, ele está adquirindo sim escalabilidade e cada vez mais as pessoas estão travando os Ethereums na rede para poder fazer o stake. Então isso está gerando descentralização que tende a crescer no médio e no longo prazo, tá? Então, assim, uma prova disso é porque mesmo na L1 o pessoal continua usando a rede, que tem as taxas muito caras, mas a prova aí que o Ethereum veio para ficar. Não existe Solana, nada que por enquanto a gente vai conseguir assim, botar como um verdadeiro concorrente do Ethereum, pelo menos por agora. Então trouxe aqui no DeFi Lama para vocês terem noção do tamanho que é o Ethereum em relação à rede total, o valor que está aqui de tokens que estão locked na rede dele, muito grande, muito forte, isso com o tempo ele vai se tornar cada vez maior, lembrando que a inflação do Ethereum hoje é até menor que a inflação do Bitcoin, tá bom? Então vou falar aqui agora um pouquinho sobre o ETF e o porquê, como eu tinha falado nos vídeos anteriores, eu acho que esse ETF não vai vir por agora. Que vai ter o ETF do Ethereum, pessoal? Provavelmente sim, em algum momento ele vai ser aprovado, tá? Mas eu não acho que vai ser agora. Eu não acho que vai ser agora justamente pelos argumentos que eu botei, se eu não me engano, nos vídeos anteriores. Eu até posso colocar aqui depois os argumentos que eu expliquei no vídeo, mas resumindo, a SEC, né, que é mais ou menos o que a gente tem na CVM lá dos Estados, aqui no Brasil, lá é a SEC. Pela questão dele ser Proof of Stake, eles tendem a interpretar esse ativo como uma certa forma de commodity, mas mesmo ele sendo commodity, como que você ganha com stake nele? Então, assim, fazendo uma análise, poxa, mas não seria uma ação que está pagando dividendos? Então, isso ainda gera muita dúvida do pessoal da SEC para ter um ETF de Ethereum. Eu acho que esse debate já está sendo levado em consideração há bastante tempo, mas eu quero mostrar para vocês porque eu acho que isso não vai acontecer aqui agora, tá? Então eu tenho aqui na tela os pedidos de aplicação para o ETF do Ethereum e a gente vê que já tem alguns que são para essa semana já, né, 24 e 23, mas são de fundos um pouco menores. Assim, quando a gente está falando, por exemplo, como foi o caso da BlackRock, são fundos que geram trilhões de dólares. Então, assim, eles junto à SEC, eles têm um trânsito político melhor. Então, a gente, quando tiver o da BlackRock ou de outras tão grandes, a gente pode esperar que talvez tenha maior chance de aprovação. Porque eu acho que não vai ser aprovado agora. Primeiro porque tem que passar todo por esse crivo lá da SEC para conseguir entender de fato o que é o Proof of Stake, eles entenderem o Proof of Stake como uma maneira legítima lá dentro do que eles entendem, tem que ser analisado, para depois a gente ter toda aquela papelada que é apresentado. Agora, o principal fator que eu acho que o ETF não vai ser aprovado, pelo menos por agora, é justamente pelo fato que o ETF de Bitcoin ele só foi aprovado porque foi um processo judicial, né? Os fundos gestores eles entraram com processos contra a SEC, eu até acho que foi assim, uma maneira política de pressioná-los para eles aprovarem os ETFs. Foi aprovado, deu muito certo, né? A gente está tendo novamente agora nessa semana um influxo muito grande de capital que levou a gente para os 70 mil dólares de novo.
Mas em relação ao Ethereum, creio que vai demorar mais tempo, não sei nem se vai ser nesse ciclo, mas de qualquer maneira ele deu um boom, né? Nessa semana a gente viu que ele, ontem e anteontem, ele movimentou bastante. Então, para vocês terem ideia, esse primeiro deadline para aprovação de ETF é da VanEck, que é um fundo, tá? A gente tem aqui um segundo no dia 24, 2 no dia 30. A Hashdex, interessante, elas têm um fundo de ETF aqui no Brasil, que tem até bastante valor grande, quantia muito grande. E temos aqui, a partir de junho, tá? A gente tem alguns que são mais fortes, como por exemplo, a Grayscale em julho, a Fidelity no mês de agosto, que também é muito grande, está com um ETF legal de Bitcoin. Então, acho que a tendência é o que aconteceu com o Bitcoin no passado. Essas aplicações já tiveram diversas aplicações para ETF anteriormente do Ethereum que já foram negadas, mas a partir do momento que a gente vê esses grandes players fazendo aplicação como BlackRock, Fidelity, Grayscale, passa a ter uma pressão maior na SEC para entender. Porém, vai esbarrar no fato porque a SEC ainda não aceita o Proof of Stake como uma maneira assim, legítima para poder, vamos dizer assim, aprovar um ETF no momento. Lembrando, o Bitcoin passou por meio de processo judicial. Talvez é o que vai ter que acontecer com o Ethereum. E o Ethereum não tem tanto corpo e nem tem, vamos dizer, a maturação de mercado que o Bitcoin tem. Então, no momento, acho que isso não vai acontecer. Se for acontecer, vai pegar todo mundo de surpresa, ok? Vamos passar aqui para a parte gráfica. Olha que candle maravilhoso que formou no dia de ontem, colocando a gente dentro do corpo desse canal paralelo. E provavelmente até o dia 23, 24, a gente vai ver muita movimentação aqui de muita gente que está entrando para poder especular esse valor do Ethereum. Provavelmente vai subir até o dia da aprovação. E se de fato ocorrer um indeferimento, né, desse pedido, ele vai ter uma correção, sem dúvidas, tá? Mas lembrando que o topo do ciclo anterior foi ali quase nos $5.000, em 4.800. Então a gente ainda tem muita vela aí para queimar, para conseguir pelo menos chegar no topo e buscar novamente um topo do Ethereum. Como a gente já falou nos vídeos anteriores, o mercado ainda não está, vamos dizer, superaquecido para conseguir buscar novos topos. A gente acha que isso vai acontecer justamente, até está no vídeo Tempestade Perfeita aqui do canal, que é justamente quando começar a ocorrer os cortes da taxa de juros americana, o dinheiro fica mais barato e, consequentemente, os grandes players começarem a alocar esse valor. Então, eu acho que isso vai acontecer somente quando os grandes gestores e os players realocarem esse capital que no momento está em ativos de menor risco para os ativos de maior risco, lembrando sempre que a gente está ao máximo do risco possível em criptomoedas. Então, quando tiverem os cortes da taxa de juros, provavelmente o mercado cripto vai passar a performar melhor.